Senhor Secretário de Estado das Infraestruturas, estimado Hugo Espírito Santo, querida Helena Sanches Fernandes, Senhora Diretora dos Serviços do Turismo de Macau, Senhor Presidente da Confederação do Turismo de Portugal, Senhor Cônsul-Geral de Portugal em Macau, estimado Alexandre Leitão, querido Pedro Costa Ferreira, e no Presidente da APAVT, cumprimento todos os órgãos sociais da APAVT, todos os associados, esmagadoramente todos os congressistas, e permitam que, por ser o primeiro da linha, Senhor Secretário Regional do Turismo da Madeira, cumprimente todas as entidades públicas e privadas que estão neste 50º Congresso, saudando no Eduardo todos os dirigentes regionais, nacionais e locais que estão nesta sessão. Permita-me, Senhor Presidente da APAVT, que comece por dirigir as primeiras palavras a quem nos recebe. Querida Helena, é um privilégio poder estar em Macau. É o meu 3º congresso em Macau. Já fui feliz nos palcos dos congressos da APAVT em Macau. E queria começar não só por agradecer o convite da APAVT, bem como a oportunidade de poder dirigir algumas palavras ao Congresso, naturalmente que reforçando e dando conta daquilo que é a vitalidade e o dinamismo entre as atuais relações bilaterais de Portugal e da República Popular da China. Aliás, a prova mais evidente desta afirmação a nível político foi a recente visita de Estado realizada pelo Primeiro-Ministro Luís Montenegro à República Popular da China, tendo recebido ao mais alto nível, ou sendo recebido ao mais alto nível em Pequim, pelo Sr. Presidente Xi Jinping e pelo Sr. Primeiro-Ministro Li Qiang. Esta visita, que aliás teve uma deslocação à região administrativa de Macau, contou com uma reunião com o chefe do Executivo, Sam Weifei, e ainda com contactos com várias empresas e membros da diáspora portuguesa. Entre outros resultados, destaca-se o acordo para a realização de uma nova comissão mista a ocorrer no início do próximo ano, de que pretende aprofundar e concretizar muitas das matérias que foram objeto de discussão nestas audiências. Em Portugal, em mais do que uma ocasião, tivemos igualmente o privilégio de reunir com o Sr. Embaixador da República da China em Portugal, o Sr. Zhao Bentang, do qual estreitámos laços, relacionamento e profunda colaboração entre Portugal e a República Popular da China. Em termos económicos, o turismo em particular tem 4 indicadores que consideramos relevantes nesta relação com a República Popular da China. A China é o maior emissor de turistas da Ásia para Portugal, é também dos mais relevantes em termos de longo curso e provavelmente o que tem maior potencial de crescimento a prazo. Em 2025, e a avaliar pelos resultados já disponibilizados pelo INE até agosto, ficaremos muito próximos de alcançar os indicadores de 2019, 390 mil hóspedes que geraram mais de 600 mil dormidas. Estimamos que a receita turística possa ascender a 200 milhões de euros e que, enquanto exportação de serviços, ajuda a atenuar o déficit comercial crónico que temos com a China. Um segundo indicador, já aqui referenciado pelo Sr. Presidente da CTP, tem a ver com a conectividade aérea. Mantemos um voo direto assegurado pela companhia aérea Beijing Capital Airline entre Lisboa e Hangzhou, com 2 voos semanais, aos quais, em breve, possivelmente em dezembro, poderá juntar-se um 3º voo direto às terças-feiras. E, ainda ontem, em discussão mais ou menos informal com o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas e com o Sr. Cônsul-Geral em Portugal,
discutíamos a possibilidade de, num futuro não muito longínquo, podermos avaliar novas e desejáveis ligações. Terceiro, o investimento em turismo e eventos na China, de que é exemplo este congresso da APAVT. Celebramos os seus 75 anos no 50º Congresso, que é talvez, segundo a informação do Ricardo Figueiredo, o maior congresso de sempre que a APAVT realizou. Seguramente não para se despedir do Pedro Costa Ferreira, estou certo que não é esse o espírito que graça nesta sala, mas antes, pelo contrário, como reforço de um dinamismo acumulado ao longo de 75 anos. Naturalmente que, em quarto lugar, queria reforçar aquilo que a equipa do Turismo de Portugal da China e, muito em particular, o trabalho que foi desenvolvido no que diz respeito aos cidadãos portadores de passaporte português deixarem de necessitar da emissão do visto prévio à sua deslocação para estadias inferiores a 30 dias, o que veio seguramente contribuir para uma maior dinâmica. E estas são, querida Helena, as primeiras palavras que gostava de partilhar convosco, reforçando este dinamismo e otimismo que temos com a República Popular da China e, muito em particular, com Macau. Estimado Pedro, a história da APAVT confunde-se com a história do turismo em Portugal. O turismo em Portugal começou seguramente na década de 60, de 70 e 80, enquanto primeira motivação de lazer. Passa na década de 90 a 2000 a ser incorporado já numa estratégia de criação e desenvolvimento, nomeadamente a nível local, e é hoje, como não podíamos deixar de ser, já pelos números citados pelo Presidente da Confederação, talvez uma das indústrias mais poderosas que Portugal tem para a sua competitividade. Quero, por isso, deixar, em primeiro lugar, uma palavra de estímulo, uma palavra de reforço, na qual, perdoem-me esta imodéstia, me sinto absolutamente comprometido com a história da APAVT. Se me é permitido o exemplo pessoal, provavelmente cresci e nasci para o turismo com a APAVT, tive o privilégio de realizar, em funções anteriores, 3 congressos absolutamente extraordinários, que hoje refletem um dinamismo e uma capacidade cada vez maior que a APAVT tem de poder contribuir também para o desenvolvimento dos territórios. Aliás, a história da APAVT confunde-se, está aí o André Gomes do Algarve, que faz este ano 55 anos a turismo do Algarve, o que significa que a APAVT já há 20 anos colaborava quando algumas das nossas regiões de turismo foram criadas e que hoje acompanham este processo. Tenho, por isso, esse privilégio e deixar aqui nota pública. Não sei se está na sala essa lenda viva que é o João Passos, com quem troquei as primeiras impressões nos congressos da APAVT, até, naturalmente, ao Pedro Costa Ferreira. E por isso é justo olhar o futuro e olhar para o futuro, tendo presente aquilo que são os problemas e aquilo que são as questões que temos vindo a trabalhar. Em primeiro lugar, naturalmente, a questão dos angriadores de viagens, dos freelancers e dos influencers, sem registro nacional das agências de viagens e turismo, nomeadamente no RENAVT, o que pressupõe uma atenção redobrada, quer do turismo de Portugal, quer da ASAI, no que diz respeito àquela que é a defesa intransigente dos interesses dos nossos consumidores. A ASAI, aliás, que julgo que está o Sr. Inspetor-Geral na sala, e a quem dedico uma palavra, tendo presente, e sei que me está a ouvir com atenção, sido reforçado o seu orçamento de Estado em 2026, que vai fazer e poder cumprir parte substantiva das dificuldades operacionais que tinha e que desta forma pode não só reforçar esta componente, mas também, olhando para o Carlos Moura, que ali sorri, o código para a restauração, que há algum tempo que está a fazer falta.
Uma segunda palavra sobre o IVA nas viagens domésticas, nomeadamente no B2B, que pode gerar dupla tributação e que pressupõe maior acompanhamento das finanças e da autoridade tributária para, desta forma, evitarmos dupla tributação. Uma terceira dimensão, já aqui citada, sobre o novo sistema do Entry-Exit System, e aproveito para saudar o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, a quem publicamente agradeço, não apenas pelo esforço, mas muito em particular pelo trabalho que diariamente coloca e preocupação na resolução de problemas imediatos e que estou certo que na sua participação amanhã neste Congresso dará nota não só do esforço alcançado, mas sobretudo daquilo que prevemos que possam vir a ser os resultados que todos desejamos, particularmente positivos. Mas, estimado Pedro Costa Ferreira, o que é o futuro? O que é olhar o futuro? Nas palavras de Gandhi, o futuro depende daquilo que fazemos no presente. E olhando para o presente, só para ver se estão acordados, pois presumo que tenha sido esse o tom, olhando para o presente, faz parte da dinâmica do Governo, faz e das suas responsabilidades, acudirmos a esse futuro. Em primeiro lugar, no próximo dia 18, lançaremos a nova Estratégia Nacional para o Turismo, a chamada ET 35. E é bom dizer aqui, por força daquilo que é este crescimento sustentado que o turismo tem tido ao longo dos anos, e que eu espero que esteja ainda longe do Planalto anunciado, é bom dizer que ele resulta provavelmente do exemplo que o país pode e deve olhar. Desde Hernani Lopes, 20 produtos turísticos nacionais. Há a estratégia do Plano Estratégico Nacional para o Turismo com os 10 produtos estratégicos 2006-2017. Há a estratégia 14-20 e muito em particular a 20-27 com Manel Caldeira Cabral. Saúde Pedro Cisa Vieira, que teve também a responsabilidade e o privilégio de trabalhar. O turismo tem sido exemplo de uma previsibilidade, de uma consistência e de uma estabilidade absolutamente indispensável para os operadores que estão nesta sala, muito em particular para os operadores privados. Queremos, por isso, firmar nesta Estratégia 35, não o pôr em causa aquilo que são os resultados atingidos, e estamos a fazer esta discussão séria, fizemos-lo a nível nacional, nas 7 regiões, envolvemos mais de 2.000 pessoas entre a academia, o setor privado, o setor público, o poder local. Estamos neste momento, eu diria que a fazer as afinações em discussão séria, responsável com a Confederação do Turismo de Portugal. Queremos que as 12 medidas ou os 12 programas que iremos lançar no próximo dia 18 reforcem exatamente este encontro de vontades que já aqui hoje foram manifestadas. Queremos crescer em valor, queremos crescer em capacidade, queremos ter melhor qualificação e melhor experiência turística, queremos mais coesão e queremos mais satisfação dos residentes. Este é o triângulo virtuoso em que assenta a Estratégia 2035, muito em particular uma estratégia de criação de valor acrescentado bruto, mas essencialmente com o foco na criação de valor. Em segundo lugar, porque temos a ambição de crescer e de alargar aquilo que é hoje a esfera de influência da marca Portugal, queremos lançar rapidamente o regulamento das carreiras dos delegados do turismo de Portugal. Muito em concreto, que já está em circulação, o Decreto-Lei que estabelece o regime jurídico aplicável ao recrutamento, contratação dos diretores e trabalhadores das equipas do turismo de Portugal no estrangeiro, que está por cumprir desde que foi feita o desligamento com o ICEP. É importante para as carreiras profissionais, para a estabilidade dos nossos delegados, é importante para o reforço do posicionamento da marca Portugal, sobretudo no alargamento dos novos mercados, é importante porque queremos cada vez mais estreitar esta relação de uma marca que impõe proteger, que impõe reforçar da presença dos vários mercados internacionais. Queremos naturalmente também um conjunto de medidas, em terceiro lugar, que coloquem as empresas em muito melhor ecossistema de competitividade.
Em primeiro lugar, transformar custos de contexto em oportunidades. O que é que queremos? Queremos colocar o PIB português a crescer acima da média europeia. E sim, é fundamental mantermos esta capacidade que o turismo tem, esta vitalidade que o turismo tem, fazendo com que as nossas empresas e, sobretudo, esta ligação para o segundo ponto, que é o ponto da internacionalização, possamos atingir um nível de exportações de bens e serviços até 2029 de cerca de 55% do nosso produto interno bruto. Em terceiro lugar, obviamente, aquilo que é hoje um dos grandes desafios, o financiamento empresarial. E desse financiamento empresarial, elevarmos aquilo que hoje constitui praticamente 1,5% do nosso PIB em termos de garantias emitidas pelo Banco de Fomento, podermos chegar até 2029 aos 5%. E, finalmente, matéria que as empresas e os empresários bem conhecem, que tem a ver com a redução gradual do IRC, nomeadamente nos impostos até 17% de 2029, já com uma redução até 15% no caso das PMEs, nas primeiras 50 mil euros de lucro dedutivo. É este esforço e é este compromisso com o futuro que nos apraz registar no presente. Mas, se queremos prever o futuro, os novos futuros, estudamos o passado. Quero, por isso, questionar, estimado Sérgio Ferreira, que seguramente nos vai surpreender com uma comunicação, como já fez, e que nos esmaga do ponto de vista daquilo que é hoje o caminho da inteligência artificial, se de alguma forma estamos ou não estamos hoje confrontados, estimado Pedro Costa Ferreira, com algo que a própria APAP acompanha desde a sua geração. A inteligência artificial é de 1956, a primeira geração. Foi criada pelo Sr. McCarthy nos Estados Unidos, o que significa que a APAP e a inteligência artificial têm praticamente a mesma idade. O que quer dizer hoje que seremos confrontados com esse debate e esse combate entre aquilo que foi a evolução da inteligência artificial e do qual o Sérgio Ferreira é naturalmente exímio. Em segundo lugar, tem razão, não sei se está na sala o Jorge Costa e o Adolfo Mesquita Nunes, quando hoje perguntamos se o algoritmo nos está a roubar e se nos está a ameaçar as nossas viagens do turismo. Quero dizer com isto, e o texto é do Jorge, que subscrevo, a personalização absoluta pode estar a transformar o turismo numa experiência domesticada, onde cada viajante é exposto apenas ao familiar, ao previsível, ao estatisticamente provável? Em terceiro lugar, vamos continuar a discutir, seguramente nos mesmos moldes, uma agenda para a sustentabilidade e para a mitigação das alterações climáticas, quando ela foi lançada em 1975, há 50 anos, praticamente, pelo Sr. Kallenbach, quando criou as primeiras utopias das sociedades que devem preservar o seu ambiente. São estes conjuntos de fatores e respostas que queremos contribuir para olhar este futuro. Este futuro que, do meu ponto de vista, assenta numa reedição dos 3 P's. P's, não P's. O primeiro, de posicionamento. Sim, queremos ser relevantes. Queremos colocar Portugal nos 10 países mais competitivos do mundo em matéria de turismo. Sim, é importante a mobilidade, a conectividade, a sustentabilidade, as alterações climáticas, a floresta, o território, a coesão. São fatores e pilares decisivos para podermos estar nesse ranking dos 10 países mais competitivos do mundo. Segundo P, propósito. Sermos autênticos. Um orgulho extraordinário nos 75 anos da APTAV e nos 9 séculos de história, como, aliás, ainda a semana passada, um conjunto de jovens nos fez reviver. E, finalmente, o terceiro P, que é o P das pessoas, que são naturalmente o mais importante. É por isso, querido Pedro Costa Ferreira, que me quero associar não à tua despedida, mas apenas a uma etapa extraordinária da vida do turismo em Portugal, da vida da APAPT
e do nosso conjunto coletivo. Não tendo ainda, mas lá iremos, conquistado o Dia Nacional do Agente de Viagens, há pelo menos duas coisas que eu posso fazer para não só honrar os 75 anos da APAVT e o 50º Congresso. Dar orientação ao Turismo de Portugal e ao Sr. Presidente do Turismo de Portugal que nos ouve para distinguir dois cidadãos que me habituei a ver e a crescer dentro dos congressos da APAVT e muito em particular na relação com Macau. Atribuir uma medalha de mérito turístico ao Rodolfo Faustino no dia 27 de setembro de 2026 e atribuir, caro Pedro Costa Ferreira, a medalha de mérito turístico grau ouro ao atual presidente da APAVT. Estou certo que desta forma honramos a APAVT. Estimado Pedro Costa Ferreira, não é nem um até já e também não é um andar por aí, já alguém o citou há uns anos esta parte. É apenas um cumprimento e um privilégio poder hoje, nesta sala, com tantos delegados, com tanta gente, podermos dar este testemunho público daquilo que verdadeiramente a APAVT também fez pela história de Portugal. Viva a APAVT!